Joan Didion foi uma observadora de profundas mudanças sociais nos Estados Unidos. Desde muito jovem ela teve reconhecimento por isso. Ela escreveu sobre o boom econômico dos Estados Unidos, a Guerra Fria, o movimento hippie, a nova classe média em ascensão, o cinema, e alguns de seus ensaios mais célebres estão reunidos aqui, neste que é considerado um grande clássico, Rastejando até Belém, e a gente vai falar sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí. Nesse livro nós temos alguns ensaios que ela reuniu entre o período de 1965 e 1967. Aqui a gente chama de ensaios, né, porque é uma tradição norte-americana. Aqui no Brasil a gente comumente chama esse tipo de texto, que está mais próximo da nossa crônica de jornal, folhetinesca, né, do que propriamente de ensaio. Aqui a gente faz geralmente um distanciamento maior entre o que é ensaio e o que é crônica. Até porque a gente percebe que ela se apresenta dentro desses ensaios, né? E apesar de que o ensaio você permite você relatar um acontecimento seu, aqui no Brasil mesmo a gente reconhece mais como crônica. Mas isso é uma pequena observação sobre esse estilo. Se você conhece Tom Wolfe, Gay Talese, Janet Malcolm, a Didion está entre eles ali, aqueles artífices que escreviam aquilo que estava sendo chamado de New Journalism e que ficou conhecido como jornalismo cultural. Então são peças, são obras muito semelhantes entre elas nesse sentido, em que pegam as situações reais, factuais, jornalísticas e trabalham esses fatos com técnicas literárias, né? De narrativas literárias. Então, a cada um ao seu estilo, foram criando suas obras, e a Didion nos aparece com este Rastejando até Belém e trazendo também sua percepção sobre essas mudanças sociais dos seus tempos, né? Se você quiser saber mais detalhes, eu fiz um especial sobre jornalismo literário, vou deixar linkado aqui no box de descrição, você confere após assistir esse vídeo. E para se fazer um bom texto como esse da Didion, é necessário que você arquitete bem a estrutura narrativa e as contextualizações, né? Porque você está pegando fatos reais, como o caso do primeiro ensaio aqui, Sonhadores do Sonho Dourado, em que a Didion nos conta a história de um assassinato de uma mulher que planejou a morte de um marido, e ela tem que fazer isso de uma forma em que agrade o leitor. Então, não necessariamente os pontos factuais que esses ensaístas trazem não são pontos agradáveis, claro que não. A vida real ela é muito violenta e alguns deles tratam sim disso, e há necessidade de você agradar com esse texto, que é o caso logo desse primeiro texto que abre o livro, que é muito bem feito. A gente vai descobrindo as camadas, né? Ela vai trazendo os cenários desse interior da Califórnia, até nos contar esse caso trágico policial que ficou muito famoso nos Estados Unidos nos anos 60. A história desse casal, da Lucille Maxwell e do Gordon Miller, que se casam e projetam o sonho norte-americano, né? O sonho pós-Segunda Guerra Mundial, né? Tem todo aquele roteiro clássico conservador entre o casamento, a geração de filhos, trabalho. Esse trabalho como ferramenta de progresso, né? Que é muito marcante na sociedade norte-americana. Mas aí acontece o detalhe que muda toda essa trajetória, né? E a Didion é muito boa em especificar esses detalhes, porque ela por exemplo, nesse texto ela pega o vento do sul da Califórnia e transforma isso na característica aparentemente banal dentro do texto, né? Dentro do resultado final desse texto, mas que ganha a importância nesse estilo dela de narrar as coisas, né? Ela pega características muito peculiares para narrar esses cenários, né? Como ela vai ao set de filmagem de um dos últimos filmes do John Wayne, já em decadência, em meados dos anos 60. O John Wayne, que é um grande ator do cinema norte-americano, pelo menos é muito celebrado nos Estados Unidos. Eu nem gosto muito do John Wayne como ator, mas ele tem filmes importantes, filmes de western principalmente, ficou muito marcado por isso. E ela vai ao México visitar esse set de filmagens, e lá ela tanto coloca o John Wayne nesse patamar de ídolo dela, que ela vai descrevendo, quanto ela vai jogando esse ídolo do cinema norte-americano num estado de decadência, indo
para filmagens no México, em situações já não tão glamurosas. Ela vai pegando pequenos detalhes, transformando em metáforas e jogando nesses ensaios, porque o que ela faz de muito bem feito nesses textos é nos transportar a esses locais, mesmo não sendo ambientes muito familiares para a gente. A geografia das cidades, o clima, o noticiário norte-americano, ele dá muita ênfase a essa questão do clima, né? A gente pode até perceber, ao vendo algum canal norte-americano, desses canais de notícias, como eles dão ênfase a isso, passam alguns longos minutos falando de máxima, mínima de temperatura, tudo, ventos, nuvens, probabilidade de chuvas. Então a Didion também usa isso. E essa ênfase pode parecer um pouco estranho a gente, mas como ela faz um texto simples, ela compensa esse estranhamento, transforma o texto dela em universal. E não é fácil você se utilizar de forma tão contundente de cenários, de ambientes diferentes dos nossos, e transformar isso num texto universal. Mas acima de tudo, de cenários e pontos geográficos e localização de cidades, a Didion é muito boa para trazer as pessoas a essas histórias, né? Pessoas comuns, ou pessoas públicas, como eu citei o John Wayne, ou bilionários, como o Howard Hughes, que eu até selecionei um trecho que ela fala aqui, em que ela diz: por que gostamos tanto dessas histórias? Por que as repetimos tantas vezes? Por que transformamos em herói popular um homem que é a antítese de todos os nossos heróis oficiais? Um milionário do Oeste atormentado, resgatando os rastros do desespero, do poder e dos tênis brancos. Essas pessoas são os agentes das transformações que ela vai observando, e as pessoas comuns vão mudando também esse status quo. Ela tem um holofote muito grande para essas pessoas comuns, e ela consegue dar esse holofote porque ela se coloca como repórter, ela está nesses locais, ela está convivendo com pessoas, ela está observando. E não basta só observar, tem que transformar isso num bom texto. E aí é que está a questão, né? Porque o que eu gosto desses autores que eu citei no início do vídeo é justamente isso, porque eles conseguem ser grandes observadores, eles são grandes observadores e são grandes narradores dessas observações. Não é fácil você só estar presente naquele momento, você tem que transformar isso num bom texto. E além disso, numa das partes dos livros, ela se detém mais a ela mesma. Ela questiona sobre as suas posições de vida, as transformações da arte, as suas observações familiares. Ela, quando se coloca pessoalmente mais pessoalmente dentro desses textos, fica muito bom também. A segunda parte é recheada dessa proximidade entre ela e nós, leitores. Quando o próprio marido dela se sente desconfortável ao estar no convívio com a família, num jantar banal de domingo, as grandes transformações de Hollywood. Então ela transforma em todo momento, todos os textos, independente de quem ela está tratando aqui, a condição dela observando esses textos é muito bem, dela observando esses fatos é muito bem feito. E no texto principal dela aqui, o Rastejando até Belém, que é o título do livro, a gente tem uma dimensão das pessoas que estavam lá nas ruas de São Francisco nos anos 60, participando do movimento hippie, participando das lutas contra a guerra do Vietnã, e protestando, fazendo protesto de rua mesmo, aquele bem clássico, milhares de pessoas nas ruas, e o dia a dia dessas pessoas, né, dessas pessoas que abandonavam o conforto das suas famílias por uma ideologia, um estilo de vida, outras que já estavam nesses movimentos e já estavam saindo, tentando uma outra sobrevivência, uma sobrevivência até mais conservadora mesmo, de procurar um emprego, tentar ganhar algum dinheiro, ali alguma renda mensal mais certa, mais confortável, mais segura, e outros que estavam, claro, mais envolvidos com os movimentos, mais engajados socialmente nesse sentido de transformação, de às vezes até um sentimento muito utópico, inocente também, o uso de drogas, o uso de ácido,
como eles garantiam a sua sobrevivência ali nas ruas. Ela traz o deslocamento da própria vida dessas pessoas dentro do seu seio familiar ou fora desse seio familiar, vivendo em comunhão com os outros amigos ali. E ela, por exemplo, dá para linkar Rastejando até Belém com um ensaio que ela faz indo a Pearl Harbor 25 anos depois dos ataques japoneses ao arquipélago havaiano, né, onde estavam situados os navios, os porta-aviões, uma grande frota da marinha norte-americana que foi atacada durante a Segunda Guerra Mundial. E ela relaciona como o país que estava vivendo a Guerra do Vietnã, vivendo essa efervescência lá no continente, né, na parte continental dos Estados Unidos, ainda sofria os mesmos dramas, as mesmas tristezas de levar seus jovens à guerra. Ela visita um cemitério no Havaí e dá para relacionar vários textos da Didion, dá para ir se relacionando como um jovem que morreu ali aos 16, 17 anos na Segunda Guerra Mundial, também uma geração depois, 25 anos depois, o mesmo país dela, a mesma sociedade dela estava levando seus jovens à guerra do Vietnã, em que esse custo pessoal, esse custo de guerra, esse custo vida, né, estavam sendo pagos pelos jovens norte-americanos. Então ela traz essa utopia do movimento hippie, traz o pragmatismo das guerras, se é que pode se chamar de pragmatismo, né, mas ela une esses dois, o sonho e a realidade cruel, nua e crua, dentro da sociedade dos Estados Unidos naquela época. É muito bem feito realmente esses textos. Ela consegue mesmo criar uma simplicidade, mas ao mesmo tempo uma profundidade quando ela faz essas relações em vários textos, porque, como eu falei, foram publicados em vários jornais, diferentes jornais, de linhas editoriais diferentes, mas ela consegue manter um estilo muito próprio. E isso ela conseguiu muito jovem, né? Ela conseguiu esse estilo e esse respeito pela parte dos seus leitores muito jovem, né? E não só o respeito das pessoas com ela, né? Ela respeita muito a história, ela respeita muitas pessoas. A gente tem, quando a gente vai começando a ler alguns no início, a gente tem um sentimento de que, não, a Didion é meio nostálgica aqui. Mas ela quando ela vai dando forma ao texto, a gente vai percebendo que ela era muito jovem quando escreveu esses textos. Então, ela não tem uma nostalgia de pensar, no passado era melhor, ou algo muito clichê assim. A nostalgia dela passa pelo respeito. Ela respeita a história, respeita as pessoas, mas ao mesmo tempo questiona tudo isso, questiona o status quo, questiona as condições em que ela vai observando a vida dela e a sociedade em que ela vive, né? Então é muito interessante, por exemplo, quando ela volta a Sacramento, a cidade natal dela, na Califórnia, capital da Califórnia, ela fazendo esse exercício, né? Só que quando a gente percebe, é uma jovem que está fazendo esse exercício. Eu acho que ela não tinha nem 30 anos quando alguns desses textos já estavam sendo publicados. E também dá para associar no último texto em que ela relembra quando ela morou dos 20 aos 28 anos morando em Nova York. Então, observando as transformações, seja da pequena cidade de Sacramento, como a arquitetura de lá está mudando e como Nova York também foi mudando. E como ela, apesar de gostar da vida em Nova York, como ela precisava sair dali. Ali não era a cidade dela, ali não era o ambiente natural dela, estava no outro lado do país, e como ela, aos 28 anos, ainda jovem, percebeu isso e teve que voltar ao seu estado natal, Califórnia, para voltar às suas observações, vamos dizer assim, o seu estilo reflorescer, né? Então é muito bom, esse livro de fato é muito bom, eu gostei muito. Não tinha pretensão de fazer a leitura desse livro agora, porque eu vi o documentário na Netflix, dirigido pelo sobrinho dela, o Griff Dunn, diretor de alguns filmes famosos, e aí eu fiquei interessado, gostei muito do documentário, de conhecer essa figura da Joan Didion, que está bem velhinha, morando em Nova York hoje. E comprei outros dois livros, o Ano do Pensamento Mágico e o Blue Nights, posso estar enganado, vou deixar a capinha aí para vocês, que eu vou ler depois, também vou trazer aqui.
Me contem se vocês já leram Joe Didion, se você já leu Rastejando até Belém, se você gosta desse estilo de ensaio que nasceu lá nos Estados Unidos, que ficou conhecido como jornalismo literário. Se você gosta do nosso ensaio à brasileira aqui, crônica, né, que casa muito, eu considero que casa muito, me conta aí, me dá recomendações de livros. Vamos conversando sobre Rastejando até Belém, da Joe Didion, de livros e tudo mais. Se inscreve no canal, é importante estar inscrito, deixa um like, conheça o nosso clube Mais Seleção. Você pode assinar o nosso clube e garantir uma série de benefícios que está aparecendo aí para vocês. E é isso aí, pessoal. Valeu!